Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Veremos no tema livre que tudo que acontece de bom ou de ruim conosco é consequência das nossas próprias posturas, pensamentos, sentimentos e ações. Há responsabilidade individual, porém também os efeitos das ações dentro das coletividades acabam sendo compartilhadas, divididas por todos aqueles que se envolvem numa ação comum. Portanto, se nós desfrutamos do sucesso, da saúde e da felicidade, isso é mérito nosso. E da mesma forma, as decepções, as vicissitudes, as doenças são geradas por nós, quer em ações estritamente pessoais, quer dentro dos diversos grupos de que fizemos ou fazemos parte. Além do tema livre, nós temos explicações sobre a mecânica da fluidoterapia ou o passe espírita e uma questão sobre o aparecimento de Jesus após a crucificação. Teria ele ressuscitado, como pensam muitos, ou teria reencarnado, ou nenhuma das duas coisas? Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, que exatamente hoje completa 23 anos de existência, Diálogo Espírita está no ar. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Essa frase é do mentor espiritual Emmanuel, do livro Antologia da Paz. Então nós vamos analisar no tema livre de hoje essa frase, buscando tirar alguma coisa de proveito aí, uma reflexão em cima dessa frase. Eu julgo bastante interessante. E essa frase do Emmanuel, que foi o espírito guia do médium Francisco Cândido Xavier, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira delas, nós já discutimos aqui em várias oportunidades e deixamos bem claro que para a doutrina espírita, a felicidade depende fundamentalmente das nossas próprias ações. Ninguém ganha nada de graça e de pouco vale apenas ter fé em Deus. Não é que isso não seja importante, mas nesse caso, sim. É necessário trabalho, merecimento. E a gente sempre resumiu aqui a cada um segundo suas obras. Então hoje, estou aqui com a Rose e o Parchin, nós vamos nos demorar mais na segunda parte desta frase, quando o mentor diz que ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Então, amigos, poderiam nos explicar, por favor, o que significa, como é que funciona isso? Bom, nós precisamos começar a voltar uma frase do próprio Emmanuel que diz que o universo é um turbilhão de pensamentos. Tudo no universo se encadeia através do pensamento. Se nós analisarmos a própria gênese do universo, do pensamento e da vontade de Deus. Mas vamos ficar no nosso campo. Pensamentos são energias. Um tipo específico de energia, mas energia. E a energia, ela gera campos. Gera campos. Isso, qualquer forma de energia gera campos. Os campos atraem para si, no caso específico do pensamento, os campos que lhes são semelhantes, exercendo, vamos chamar assim, simbolicamente, um efeito gravitacional. Se eu tenho um pensamento equilibrado, se eu tenho um pensamento bom, o meu campo energético derivado do pensamento, ele é positivo e, portanto, afiniza e atrai energias que gravitam nesse mesmo nível de vibração. Se o meu pensamento é desequilibrado, a minha forma de pensar não é adequada, também eu emito um campo correspondente que atrai para a sua gravidade, entre aspas, os pensamentos semelhantes. Por isso nós temos aí essa questão de atrair o mal. Como se atrai o mal? Pensando no próprio mal ou agindo o mal, porque a ação expressa o pensamento, mas gerando um campo que se afiniza com o próprio mal. Rosa, eu sei que você vai comentar, talvez até tenha um, Mulher não fica quieta,
um viés de análise até complementar, mas ainda em cima disso aí, do que o Parchin colocou, significa que existe essa afirmação de Emmanuel, pelo que o Parchin deixou dito, tem um suporte científico, né? Porque nós estamos falando de energias, de conceitos, de energia, de campo eletromagnético. Então, para o nosso telespectador, para não ficar coisa muito vaga, porque dá a impressão que diz assim, atrai o bem, atrai o mal, mas atrai da onde, como, de quê? Talvez você queira, não sei se você vai complementar em cima disso aí ou já quer partir para um outro tipo de comentário. Não, nossa mulher fala, né? Temos Mas as duas posições. A primeira, a ciência oficial, ela não tem como ainda estudar profundamente as emanações mentais, o efeito dos pensamentos, no sentido da atração que se dá, que nós sabemos, né? Entre mentes que pensam positivamente ou negativamente, na ressonância que elas estabelecem, na complementaridade que elas têm, e na união que se faz mental entre pessoas distantes, tal como entre partículas, né? Quando elas estão, de uma certa forma, entrelaçadas, pensando na mesma faixa vibratória. Entretanto, a ciência oficial, ela já desenvolve, inclusive, aparelhagens em que o cérebro emite descargas elétricas e se obtém movimentos dos aparelhos, né, a partir das descargas diretamente do próprio cérebro. Mas ainda está longe do estudo do campo da alma, em que as limitações, as abrangências dessa sintonia se situam. Ela tateia ainda o estudo do efeito do pensamento. Como? Estatisticamente, na melhoria daqueles que, mesmo à distância, são objeto de prece, de pensamentos positivos e que melhoram. No crescimento de plantas, como no casal Horus, né, tão conhecido, em que as plantas crescem muito mais quando são objeto de pensamento positivo, sem que se possa atribuir um pretenso efeito placebo que poderia acontecer com o ser humano. Entretanto, o que a questão me traz, na verdade, é a lembrança de que Deus tinha uma escolha, podia nos criar perfeitos, né? E escravos das suas leis que são perfeitas. Mas escolheu nos criar livres. Qual é o preço da liberdade? A responsabilidade. O que é a responsabilidade? Respondermos pelos nossos atos. Se somos livres, podemos agir adquirindo experiência, mas enfrentamos inexoravelmente as consequências com responsabilidade dos nossos atos. Podemos não gostar, podemos não querer, mas os nossos atos voltam para nós. Então, a energia positiva que nós emitimos, ela retorna em nossa vida em forma de bênçãos. Os atos positivos a que damos aso, dos quais temos iniciativa, nos trazem futuramente ou de imediato pelas energias boas benesses. E sabemos, né, dentro da doutrina espírita, que as nossas energias ruins imprimem registros energéticos negativos em nosso próprio corpo espiritual, no nosso corpo psicossomático, e o que se reflete depois no corpo físico. Já temos algumas fotos, até em experimentos tão discutidos, né, até exagerados, às vezes, nas apreciações que se fazem, em que aparecem manchas numa certa emanação energética, não podemos falar que é no perispírito, e que depois se refletem em doenças no corpo físico. Então, estamos iniciando ainda o estudo da alma. Mas, de qualquer jeito, do ponto de vista filosófico geral, né, o que nós podemos pensar? O preço da nossa liberdade é a responsabilidade, aceitarmos as consequências dos nossos próprios atos. Atos bons, efeitos bons. Atos ruins, efeitos ruins. A gente, no nosso campo de estudo, dentro da doutrina espírita, para nós fica bastante claro esse tipo de quadro, esse tipo de influência, porque a gente trabalha com os próprios espíritos muitas vezes, né? Para nós, a casa espírita em determinadas sessões, determinadas reuniões privativas, elas funcionam além da prática, da caridade, etc., mas ela funciona como um verdadeiro laboratório. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os espíritos, eles só se diferenciam, os desencarnados, se diferenciam de nós exatamente por isso, porque eles já não possuem mais o corpo físico, mas continuam sentindo, pensando, etc. Então, o que acontece? Entre os encarnados, as pessoas afins, elas se procuram. Os grupos são formados por pessoas que têm ideias parecidas, que gostam das mesmas coisas. Com os desencarnados acontece a mesma coisa.
Então, quando a pessoa pensa bem ou pensa mal, a tendência é que ela atraia para junto de si espíritos que não têm mais o corpo físico, mas que continuam pensando, vendo, sentindo, e elas encostam. Tanto que antigamente falava assim, obsessão, aquela mais leve, muita gente chamava de encosto. É verdade. Né? É aquela atração leve, é aquele, literalmente, o encosto, para usufruir, às vezes, de partilhar os fluidos, os vapores de uma bebida alcoólica, ou do tipo de comportamento que o encarnado tem e que o desencarnado chega junto. Ou então, às vezes, é um pedido de socorro. Às vezes até um parente que não faz por mal, mas ela encosta ali, isso no caso específico obsessivo, que não é bem do que a gente está falando, mas eu digo da caracterização do encosto. Então, Parchin, o que a gente vê dentro da casa espírita é que a experiência demonstra, porque quando a gente socorre, tenta ajudar pessoas encarnadas ou pessoas desencarnadas nas reuniões mediúnicas, eles nos relatam por que eles estão junto àqueles encarnados ou naquela casa, né? E quando o tratamento é feito, os efeitos desaparecem. A convívio familiar melhora, ou aquela pessoa em específico melhora. Isso significa que houve um corte na ligação que havia entre o encarnado e o desencarnado. E é fato comprovado. Se você pensa bem, chama bem. Se for o contrário, né? Agora, Parchin, quando tem uma situação assim, muita gente tem dúvida, quando alguém deseja o mal para uma pessoa, né? Antigamente a gente dizia que jogou uma praga ou fez um feitiço, alguma coisa. A pergunta é, se essa pessoa que é endereçada, essa carga negativa, se ela ficar, como a gente fala muitas vezes, se ela permanecer em vigilância, em oração, né? A recomendação de Jesus, orai e vigiai, mantiver uma boa conduta moral e tudo, ela não será atingida, porque dela não está traindo, ela está fazendo a parte dela, né? Nós temos que lembrar principalmente que as leis divinas são perfeitas. Deus não nos deixaria à mercê de qualquer tipo de energia que nos enviasse. Não é? Então, à medida que eu estou equilibrado, que eu estou com o meu pensamento realmente correto, que meus campos vibratórios, né, vamos chamar assim por falta de uma definição melhor, estão ajustados, as energias negativas que me são enviadas não são assimiladas, não são recebidas e, portanto, não fazem parte do meu cotidiano. Normalmente, essas coisas nos protegem muito bem. Kardec trazia vigiai e orai, né? Por aqui, para que nós tenhamos o pensamento sempre equilibrado e fiquemos livres das más influências que sempre estão ao nosso redor, no dia a dia, na vida, no momento que as coisas estão ocorrendo. Mas nós temos todo um mecanismo de proteção que depende só de nós mesmos. E aí, a pessoa que está realmente voltada ao bem, que tem equilíbrio, né? É aquela história, o que vem de baixo não nos atinge, não atinge mesmo. Agora, quando nós temos um pensamento negativo, quando nós desejamos o mal para alguém, quando nós ofendemos alguém, muitas vezes aquela pessoa que é a nossa inimiga e que nos envia energia, e nós sintonizamos com ela, entramos na mesma frequência, nós estabelecemos aquilo, né, da lei de causa e efeito, a nossa energia retorna, é o canal de retorno. Então, aí pode nos trazer o mal. Por isso, mudar de vida, crescer espiritualmente, é, acima de tudo, mudar a nossa forma de pensar e, em consequência, a nossa forma de agir. Foi por isso que Jesus aconselhou, não é? Perdoar e orar pelos inimigos. Por quê? Você emite a sua vibração positiva de muda, prece, de luz, aí a energia ruim dele não te atinge. Você desvincula. Agora, Rosa, eu queria perguntar para você o seguinte, ó, pelo que eu entendi, né, a gente contribuiu cada um com um pouco aí dessa conversa toda aí, mas assim, então se acontece coisas ruins acontece alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, não adianta culpar os outros, não adianta achar, não, mas é o fulano que está fazendo, é alguém que está pensando mal, que está desejando mal. Na verdade, a responsabilidade é unicamente nossa, nosso destino depende de nós. Nós, muitas vezes, somos atingidos, não é? Por violência, por atos impensados, por perseguições, por calúnias, que parecem, para nós, atos de agressão desmerecidos. Parecem injustiças da vida e, às vezes, temos que tomar cuidado, não é? Para não nos vitimizarmos, nos considerarmos vítimas. Eu penso, com um
a concepção que a doutrina espírita me permitiu, que nós somos autores da nossa vida, nós não somos vítimas. Nós podemos ser objeto de agressões, podemos ser objeto de violência, podemos ser objeto de calúnia, de difamação. Entretanto, a nossa reação a esses processos, ela pode ser de duas uma. Nós podemos entrar em sintonia e retribuirmos da mesma forma e sintonizando com essa energia ruim, realmente nós mesmos nos vitimizarmos, ou nós podemos, aprendendo e nos esforçando para cumprir o que Jesus ensinou, tentarmos perdoar, emitir energias boas, envolver o nosso agressor nas vibrações possíveis do entendimento e do perdão, nos colocarmos, de certa forma, acima não dele, que é um ser humano como nós, mas da situação ingrata, para não nos tornarmos escravos daquela energia negativa. Portanto, pelo que a gente pode observar, nós somos sempre autores. Portanto, se o mal nos atinge e nós nos deixamos derrubar por ele, apesar de que a violência, às vezes, ela surge inesperada em nosso caminho, de certa forma, nós atraímos ou não soubemos reagir bem àquela situação imprevista. Devemos enfrentar com pensamento de confiança em Deus e o nosso melhor, que daí deixaremos de ser vítimas. Então, Parcha, eu queria fechar contigo, eu queria ver o seguinte, de tudo que a gente falou aí, mas será que, com toda essa nossa responsabilidade individual, mas pelo fato de nós vivermos em sociedade, e quando a gente fala em sociedade, podemos aí partir até o grupo maior, que é a humanidade toda, não há algumas coisas, alguns reflexos do coletivo que acaba sobrando para nós, mesmo sem a gente, particularmente você, um exemplo que eu dei aqui em off para a Rose, você não usa carro, não polui o ar, mas os outros poluem, e as decorrências dessa poluição que os outros fazem não acabam respingando em você também? Sim, mesmo sem você terem contribuído para aquilo? Sem sombra de dúvida. E para ser bem preciso, o nosso tempo está acabando, eu preciso dizer o seguinte, nós estamos no mundo de expiação e provas. E o que nos trouxe para esse mundo, que é onde a injustiça e o mal ainda impera? As nossas atitudes e o nosso pensamento. Então nada é injusto. A humanidade é problemática. Nós fazemos parte dela coletivamente e sofreremos muitas vezes sem ter dado causa direta. Mas o fato de estarmos aqui nos sujeita a isso, e isso está coerente com a justiça divina. Nosso estágio, né? E aí quando você se omite também, né, de fazer o bem, você já está contribuindo para o mal geral. Isso é dentro do pequeno grupo familiar e vai aumentando o teu bairro, o teu município, o teu estado, o teu país e a humanidade com seus 7 bilhões de encarnados e fora os outros 3, 4 vezes mais de desencarnados, que todos acabam formando um grande conjunto, né? Então, meus amigos, nosso tema livre de tempo está esgotado e nós temos aí na sequência os nossos demais quadros. Até daqui a pouquinho. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje estamos com a seguinte questão. Durante o passe, a pessoa nos perguntou, que nós recebemos é remédio? Aquilo serve só para o corpo ou é para a alma também? Essa foi a pergunta que nos mandaram. Então, o que nós recebemos no passe? Bom, primeiramente nós temos que esclarecer o que é que acontece durante o passe. Existem 3 tipos de passe. Que é o passe espiritual, e é aquele onde você recebe os fluidos diretamente do espírito. Você pode pedir para o seu guia espiritual te aplicar um passe, você vai receber um passe espiritual. E temos um passe magnético, que é aquele em que é doada apenas a energia do passista, ele está doando os seus fluidos
magnéticos, e tem o terceiro tipo, que é o passe misto, que é aquele em que o guia espiritual combina as energias dele, os fluidos dele, com os fluidos animalizados do passista e direciona aquele que está ali à sua frente, que está recebendo o passe. Então, o passe espírita, o passe na casa espírita, normalmente é esse passe misto, que tem a câmara de passe totalmente preparada, a equipe espiritual já está ali auxiliando, e aquele que entra ali, ele recebe o benefício tanto para o corpo quanto para o espírito. Lembrando ainda que o passe ele vai auxiliar também no perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Então o passe ele vai beneficiar de três formas: o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito propriamente dito. Todos são beneficiados. E cabe lembrar que já existem pesquisas a respeito disso, tanto na universidade, teve uma universidade aí no estado de São Paulo, outra na universidade no estado de Minas Gerais, que fizeram pesquisas a respeito do passe espírita e acabaram descobrindo, né, que o passe espírita realmente ele vai beneficiar a pessoa no campo físico, a pessoa ameniza a ansiedade, dores de cabeça, a pessoa fica mais centrada, mais calma, mais tranquila. Então o passe espírita ele traz assim vários benefícios, inclusive até para a água. Se você magnetizar a água também tem explicações a respeito disso, tem pesquisas em cima disso. Então o passe espírita ele vai beneficiar o quê? É um remédio? É um fluido, é uma energia diferente que nós vamos receber. É um remédio? Pode-se dizer que sim, por que não? Se trata do corpo físico, se a pessoa melhora, é também um remédio. Não dá para dizer que não. O importante é que a pessoa frequente a casa, que ela continue, ela comece uns estudos, porque daí, ao estudar a doutrina espírita, ela também vai se esclarecendo e vai se modificando. E o passe vai ser só um complemento para ela, digamos assim, no seu tratamento espiritual. Então, era essa a nossa resposta. Continue mandando as suas perguntas para o e-mail que aparece aqui na tela, que serão respondidas nos próximos programas. Muito obrigado, muita paz a todos. Há muita indagação se Cristo ressuscitou, reencarnou, ou o que aconteceu com ele depois da crucificação. Quando ele retornou, era visível, era tangível aquelas pessoas a quem ele aparecia. Para nós entendermos o conceito dentro da amplitude, né, dentro da abrangência dos estudos espíritas, nós precisamos lembrar primeiro o que Cristo falou sobre reencarnação, para entendermos o que é reencarnação. Quando Nicodemos lhe perguntou se o homem deveria retornar ao ventre da mãe e renascer de novo para conquistar os céus, e ele estranhou que Nicodemos não soubesse disso, confirmando, né, a pergunta, respondendo que realmente, pelo que se pode entender, o homem deveria retornar para progredir, ele estava falando de reencarnação. Quando ele se transfigurou, foi visto ao lado de Elias e Moisés, e os discípulos perguntaram por que as Escrituras dizem que antes do Cristo voltar, seria necessário que Elias voltasse? Como se indagassem de Jesus, né? Você é o Cristo, mas Elias não voltou? E ele lhes disse que João Batista era Elias, que havia voltado, mas que eles não o tinham reconhecido. Falando novamente da reencarnação. Por quê? Porque João Batista era conhecido de criança, seus pais eram conhecidos, portanto, ele só poderia ter voltado num corpo novo ou reencarnado. Muitas vezes, nos textos da Bíblia, nos textos do Novo Testamento, nós encontramos a palavra ressurreição com diferentes conceitos. Nosso conceito habitual é que aquele que ressurge, né, ele vai voltar com o próprio corpo. Mas o que a ciência nos diz sobre isso? A ciência, que também é de Deus, nos afirma que o nosso corpo
como é natural, é uma veste que não serve mais quando desencarnamos. Vai se decompor, alimentar a natureza, fazer parte de árvores, de outros corpos. Portanto, voltar com o mesmo corpo seria uma impossibilidade científica, até ilógico. Paulo, porém, em Coríntios, define muito bem qual é o conceito da ressurreição para ele e diz assim: o que se semeia é um corpo corruptível, o que ressuscita é um corpo incorruptível, o que se semeia é um corpo material, o que ressuscita é um corpo espiritual. Falando, portanto, não propriamente da ressurreição na carne, mas da continuidade da vida do espírito, que naturalmente tem uma aparência, tem vestes. Quando ele é vislumbrado por alguém, quando há uma aparição, ele aparece com a sua forma aparentemente física, como era conhecido antes. Aliás, quando os inquisitores perguntaram a Joana d'Arc se aqueles santos, aqueles espíritos que lhe apareciam não tinham vestes, não tinham corpo, ela lhes disse: pensa que Deus é pobre, não tem com os que vestir? Portanto, nós temos um corpo espiritual. Ele tem uma aparência que pode ser vista por algumas pessoas nas aparições. E, quando nós estamos falando do retorno de Cristo após a crucificação, no nosso entendimento, não estamos falando de uma ressurreição com o próprio corpo carnal, mas estamos falando na ressurreição, na acepção de Paulo em Coríntios, no retorno de Jesus, no seu corpo espiritual incorruptível, que todos temos. O que nos diz a ciência sobre isso? Sir William Crookes, entre tantos outros, estudou as materializações, tem obras publicadas, fotografias de espíritos materializados, provando, não é, que é possível o espírito, após a perda do corpo físico, continuar íntegro, ter sua aparência, portar suas vestes. Portanto, quando falamos de Jesus, no seu retorno glorioso após a crucificação, um Cristo que entrava em lugares fechados, às vezes não era reconhecido, desaparecia de ambientes sem passar pelas portas, nós estamos falando de um Cristo materializado, visível em seu corpo espiritual, tangível em seu corpo espiritual, como tantos outros fenômenos que hoje conhecemos, que a própria ciência classifica. O que é importante no retorno de Jesus é a prova de que a morte não existe, que ele, como os nossos entes amados também, continua vivo, presente, glorioso, amando e perfeitamente caracterizado com as suas qualidades espirituais. Fiquem conosco. A editora Espírito Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.